Como saber se o espaço entre a cutícula e o gel tá bom? A gente sempre deixa de 1 a 2 milímetros a cutícula de afastamento. A gente sempre tenta chegar o mais próximo da cutícula possível, porém, a gente precisa ter o entendimento de não encostar na cutícula. Você vai deixar o mais próximo possível, desde que você veja que não encosta na cutícula. Esse é o ponto ideal. Como eu faço para a fibra não ficar aparente? A questão da fibra, você precisa usar uma fibra fina e um gel fino. Se você utilizar um gel grosso, por exemplo, vai ser bem difícil de você estar fazendo a fixação da fibra, fazer com que a fibra não fique aparente. Tá? Então, eu recomendo um gel bem fininho para que a fibra, o gel consiga penetrar na fibra, por ele ser fino, tá? Pode sim, tá, estar utilizando o esmalte comum no alongamento. Você pode tanto usar esmalte comum quanto utilizar o esmalte em gel, tá? Mas como o alongamento já fixa bem a esmaltação comum, você não precisa cobrar a mais a sua cliente para fazer uma esmaltação, a não ser que ela realmente queira, tá bom? Posso estar utilizando primer ácido em todas as clientes? O primer ácido a gente utiliza com mais frequência em clientes que têm problemas, tá? Aquelas clientes que possuem sudorese, excesso de oleosidade, temperatura da mão elevada. Essas são as clientes que a gente usa. As clientes que, tirando essas que têm esses problemas, a gente não utiliza, tá? A gente deixa e utiliza mesmo o primer que ele não é ácido. Em relação ao motor, eu indico para as iniciantes o modelo porquinho e o modelo telefone, tá? São os dois modelos que eu utilizei, dois modelos que eu gostei e que foram, tipo assim, hoje, na verdade, ele tá um pouquinho caro por conta da pandemia, tá? Então, pelo valor que ele tá, então compensa você estar comprando um Beltec ou até mesmo da Pilbel. Então, é tudo questão de pesquisas que você precisa estar fazendo. Estou fazendo cutilagem russa, onde posso encontrar a tesoura. Não conheço outro lugar que vende essas tesouras. Claro, pode ser que na sua cidade tenha. Mas, como eu trabalho com a linha da Stalex, então eu recomendo que você compre lá no site da Stalex mesmo, tá? Em relação ao ponto de tensão, até onde eu posso chegar com o meu gel próximo da área da cutícula? Nós deixamos o gel máximo próximo da cutícula possível, desde que não encoste, tá? A gente pode chegar com o gel mais próximo possível, 1 milímetro, 1,5 milímetros de afastamento da cutícula. Mas se você falar assim, Paola, eu consigo chegar mais próximo, beleza, pode chegar mais próximo, não tem problema. Só o que você precisa entender é que você não pode encostar na cutícula e nem nas laterais, que aí pode gerar sim possíveis descolamentos. Porque a fibra ela fica em outro formato que não seja o quadrado. Por exemplo, eu quero fazer uma unha quadrada, mas ele fica em estileto, bailarina, ele fica em qualquer outro formato, menos o quadrado. Isso é a questão do pensamento e é a questão também da colocação da fibra. Se você não abrir a fibra para o formato quadrado, a fibra vai se juntar e aí vai virar outro formato. E tem gente que tem o dedinho, assim, a unha não é tão larga, então não há necessidade de na capa base ali, não na capa base, mas na formação do esqueleto, você colocar a presilha, tá? Só aperta com o dedo, porque se você colocar a presilha, vai apertar demais e aí vai acontecer que você vai ter outro formato em vez de ser o quadrado. Em relação ao gel e aos preparadores, o mesmo preparador que eu utilizo para fibra, o mesmo gel que eu utilizo para fibra, eu posso estar utilizando para fazer gel moldado, por exemplo, ou tip? Sim, você pode, não tem uma restrição, você pode sim estar utilizando os mesmos preparadores que você usou na fibra para estar fazendo molde ou a tip. E você pode utilizar o mesmo gel que usou a fibra para fazer o molde e a tip. O banho de gel, ele é necessário ter estrutura? Ele é necessário ter o ponto de tensão? Sim, ele é necessário que tenha, porque senão ele vai ser basicamente como uma blindagem. E o nosso banho de gel, ele é como se fosse um alongamento, só que é na unha natural da cliente. Então, se a gente tem um ponto de tensão no alongamento, a gente tem que ter um ponto de tensão também na unha natural para que não gere quebras, tá? Só que não precisa ser um ponto de tensão exagerado, não precisa ser algo alto, pode ser algo bem de boa, algo bem sutil, mas que você saiba onde você está colocando a quantidade de gel, tá? No nosso curso a gente tem a parte de alongamento, né? A gente tem a parte de ponto de tensão, onde você aprende os pontos ideais do ponto de tensão, tá? Em relação a melhorar o tempo em mesa.
A minha dica fundamental é a questão de aplicação de produto. Saiba colocar produto já na forma que você não precise lixar tanto. Se você colocar um vulcão de produto em cima da tua unha, né, da unha da cliente, você vai entender o quê? Meu, a unha tá extremamente artificial, preciso lixar para poder fazer com que a unha fique um pouquinho mais natural, entendeu? Então, isso vai te comer tempo e dinheiro. Tem gente que fala, meu Deus, um potinho de gel é caro, isso e aquilo, mas gente, não é que é caro, é que muitas vezes vocês estão desperdiçando produto. O gel, ele dura muito. Um desidratador, ele dura muito. Um primer, ele dura muito, entendeu? Só que vocês precisam utilizar a quantidade correta. O primer e o desidratador tem que ser da mesma linha ou sendo diferente interfere em algo? Depende, tá? Sendo iniciantes, eu sempre indico que usem a mesma linha de produtos de preparação, porque tem produtos que não possuem compatibilidade, eles literalmente assim não casam. Aí vocês precisam estar fazendo teste para ver se vai dar certo. Se tu não quer fazer um teste, aí tu faz a parte mais de comprar os produtos, como é que eu vou dizer? Os produtos iguais, né? Depois de terminar as unhas, posso colocar elas de molho para retirar a cutícula? Eu não indico colocar elas de molho, tá? Eu indico que você utilize, por exemplo, um repós. O repós, ele é muito bom, vai te ajudar bastante na remoção da cutícula. Realmente não indico colocar a unha depois de pronta em imersão à água, tá? Muita água na unha gera descolamento. Então, imagina você acabou de fazer e deixar um tempo ali na água. Depois o cliente vai chegar em casa, vai lavar roupa, vai ficar mais na água ainda, tá? Então, por isso que eu também sempre indico que a cliente utilize a luva e vocês façam a mesma indicação. Então, o que acontece? O nosso pincel, vou pegar aqui de novo. Você vai pegar, assim, o algodão prensado. O nosso pincel, ele tá todo melecado de produto. Aí, o que acontece? A única coisa que tu vai fazer, ou com o higienizador, você pode borrifar o higienizador aqui, ou você pode pegar ele simplesmente seco e fazer isso aqui, ó. Ó, só tirar o excesso de produto, tá? Você não precisa fazer mais nada além disso. E manter ele longe da luz, né, de cabine, longe de luz ambiente, porque isso vai fazer com que seu pincel endureça. Em relação a fungos, nós profissionais, que não é em relação à área da saúde, nós não diagnosticamos clientes com fungos ou possíveis fungos. A gente encaminha para um dermatologista ou para um farmacêutico, alguém que possa, né, da área da saúde, estar ajudando essa cliente a estar resolvendo seus problemas com fungos. Ela precisa estar fazendo tratamento, mas nós profissionais que não somos da área da saúde não podemos estar ajudando e muito menos fazendo indicação de remédios, tá? Porque cada cliente vai ter um tipo de remédio para estar tomando ou aplicando no fungo. Em relação à faixa etária de idade, hoje é bem complicado falar sobre isso, tá? Porque tem muitas pessoas menores de idade fazendo alongamentos, porém precisa ser feito a ficha. Deixa eu ver se eu tenho a ficha aqui. É uma fichinha bem simples, tá? Mas é um termo de responsabilidade para menores de idade, ó. Ele é assim, tá? Ele é um termo de responsabilidade. Esse termo vocês têm em PDF lá no curso. Eu deixei na aula, no módulo 6 para vocês, e vocês têm esse termo de responsabilidade para menores. É bom que vocês imprimam, né, e deixam lá, que aí caso surja esse problema não, surja esse caso de fazer em menores de idade, vocês tenham esse termo de responsabilidade para os pais assinarem, tá? Ao colocar a presilha, percebo que meu alongamento fica torto. Então, isso presilhas, precisa cuidar, porque já aconteceu comigo, e eu digo isso pra vocês, precisa cuidar, porque depois de um tempo, a presilha, ela parece que fica torta mesmo, tá? E acaba fazendo com que o teu alongamento fique torto, mas também, principalmente, acontece na aplicação da fibra. Por que acontece na aplicação da fibra ou do molde, né? Porque as pessoas fazem um lado maior do que o outro, aí o alongamento ele fica torto. Quando vocês vão fazer um alongamento de molde ou de fibra de vidro, vocês precisam colocar a mesma quantidade de fibra e a mesma abertura do lado direito e a mesma quantidade de fibra e abertura do lado esquerdo. Assim, com o molde, vocês também precisam fazer. Não tem como fazer um caimento gigante de um lado e no outro colocar bem certinho. Então, coloquem certo para que vocês não tenham esse problema de curvatura torta.
questão do alongamento, tá? As pessoas que dizem assim, eu não consigo fazer a fibra, eu não consigo fazer o molde, eu não consigo fazer a tip. Isso, infelizmente, eu não posso ajudar vocês, tá? Vocês têm que entender que é vocês. Eu tô aqui para passar o meu conhecimento para vocês e vocês estão aqui para absorver esse conhecimento. Mas vocês não estão aqui somente para absorver. Depois da live, vocês vão praticar, vocês vão treinar. Se você não consegue, é porque tá faltando treino para você. Só o treino é capaz de trazer habilidade e até mesmo de ajudar nesse problema de você não conseguir tal coisa. Todos nós somos capazes de conseguir tudo o que nós queremos, só que a gente precisa ter força de vontade para a gente conseguir, tá? Eu posso dizer que eu sou uma nail designer fazendo o seu curso? Claro, você pode sim, você deve dizer que você é uma nail designer, mas não é a questão de você dizer só simplesmente porque você comprou o curso. Você primeiro precisa estudar bastante, você precisa fazer o teu treino, entender do alongamento para depois você dizer que você é uma nail designer, entende? Porque o que as pessoas hoje em dia pensam? Eu vou comprar um curso, vou começar a fazer, já vou começar a atender sem ter nem feito testes antes, já vou abrir meu espaço de atendimento. Mas não é assim, tem muito chão ainda para andar a partir do momento que você compra um curso. Não é só simplesmente comprar um curso e começar a fazer unhas, tá? Você tem toda a parte de estudo, toda a parte de teste, toda a parte de treino para depois que você tá muito boa, começar a atender, tá? Eu, nail designer, sou obrigada a estar fazendo a cutilagem da minha cliente? Não, você não é obrigada a fazer a parte de cutilagem. Tem gente que só trabalha com alongamento, não trabalha com a parte da cutícula, tá? Mas tem gente que vai falar assim, ah, Paola, mas a cutícula da cliente ela é muito grossa, como é que eu vou trabalhar sem ter visão? Tira o excesso, tenha um alicate, mas sempre esterilize, entenda. Todos os produtos que você for utilizar, né, os acessórios, os equipamentos que você for utilizar que são esterilizados, esterilize, tá? Precisa fazer a parte de esterilização. Então, com essa alicate não vai ser diferente, você vai fazer a retirada do excesso da cutícula, mas vai esterilizar essa alicate depois. E você não vai retirar tudo essa cutícula, você vai tirar só o excesso que está te atrapalhando, e aí ela vai procurar outra profissional, ou se no seu próprio espaço tem outra profissional que faz só a cutilagem, você pode estar fazendo também ali, tá bom? Qual primer eu posso estar encostando na cutícula? Nenhum produto em gel, químico, ele pode ser encostado na pele, tá? Pode gerar reação, então evite encostar qualquer produto na pele. Mas o primer que você precisa ter mais cuidado para não encostar na pele é o primer que contém ácido, primer com ácido, tá? Esse tem realmente não encostar na pele porque ele é corrosivo, então pode gerar lesões ali em volta da cutícula ou nas laterais. Posso estar fazendo alongamento em pessoas maiores de 60 anos, pessoas idosas. Você precisa primeiro saber se essa cliente ela não possui alguma restrição para estar fazendo esse alongamento. Mas tem muitas pessoas idosas que são bem vaidosas e elas gostam sim de fazer alongamento, e se ela não tiver nenhuma restrição, você pode sim estar fazendo, tá? Restrição que eu digo também seria a parte de diabetes, né, que a pele é muito sensível, que pode ter alguma complicação na hora de fazer uma cicatrização, caso você dê uma pinicadinha ali com um alicate, por exemplo. A unha natural da cliente. Minha cliente, ela decidiu que quer fazer alongamento, só que a unha natural da minha cliente, ela tá grande. Eu preciso cortar a unha dela? Se ela for fazer o alongamento, sim, precisa estar cortando a unha dela, porque começa a entrar maquiagem, sujeira, tudo por baixo ali dessa unha. E também começa a gerar descolamentos e pode dar possíveis fungos no futuro, tá? No futuro bem próximo, porque vocês sabem que o fungo, ele se prolifera em ambiente sujo, úmido, e aí vai acabar ficando bem ruim, então faça uma coisa correta. E a cliente não quer cortar a unha, então não mexe, tá? Grávida pode fazer qual tipo de alongamento? Grávidas não tem nenhuma restrição, tá? A não ser que, na verdade, sim, todas as grávidas que eu já vi... não tem nenhuma restrição para estar fazendo alongamento, pode fazer qualquer tipo. Porém, eu sempre indico que vocês peçam que a sua cliente vá até o médico e ela peça uma licença, pergunte a ele se ela pode estar fazendo o alongamento, né? Porque ninguém sabe melhor do estado dela, do caso dela, do que o próprio médico dela.
Porque a unha natural ela fica frágil quando remove o alongamento. Simplesmente, se a unha ela era frágil antes da aplicação do alongamento, quando você retirar, a unha vai permanecer frágil. Se a unha ela era bem dura, era uma unha que ela era forte antes da aplicação do alongamento, quando você for fazer a retirada, precisa estar forte, tá? Se acontecer o contrário, é porque a retirada ou a aplicação foi de forma incorreta. É simples assim, não tem. E para você fazer o fortalecimento dessa unha, vai um tempinho, tá? Você tem que fazer hidratação, tem que utilizar bastante base, tá? Para poder fazer a recuperação novamente dessa unha. Por isso eu digo que vocês precisam ter muito cuidado na hora da aplicação, principalmente com o manuseio de brocas e também na remoção. Qual é a diferença do primer não ácido e desidratador? O desidratador, a função dele é fazer a desidratação, é desidratar a lâmina da nossa unha, fazer com que a nossa lâmina ela fique, no caso assim, bem branquinha, bem desidratada, sem água, sem oleosidade, tá? Essa é a função do desidratador. A função do primer é fazer a aderência do nosso gel. Então ele vai, principalmente o não ácido, ele vai ter a função ele vai ter na verdade um efeito de fita dupla face. Ele vai fixar na unha e aí o gel fixa nele, tá? Então essa é a diferença, precisa estar utilizando. O gel da Volia, o hard, pode ser utilizado para estrutura? Não, não utilizem gel hard para estrutura. Ele queima muito o dedo, tá? Então utilizem somente na ponta. Se você vai estar utilizando para fazer a tip, utilize na ponta, né, no contorno ali da tip. Se você vai utilizar molde, utilize só no comprimento do molde e a fibra, somente a selagem da fibra na ponta. O resto, utilize um gel que ele não seja hard, porque o hard é como se estiver colocando o dedo da sua cliente dentro de uma frigideira com óleo quente ou água quente, dói muito. Então a cliente sente demais e não é recomendado o gel hard para estrutura. Tem gente que utiliza, beleza, mas eu, Paola, não indico que vocês utilizem, tá? Se no meio do meu procedimento a tip, a fibra, o molde rachar, o que é que eu vou fazer? Tem como eu estar fazendo tipo um remendo? Minha recomendação é que você retire tudo e faça de novo. A sua cliente, ela vai ir, por exemplo assim, rachou ali, você vai tentar dar uma enganada nela, vai tentar endombelar, vai tentar passar gel, beleza, vai ficar ótimo. Só que depois, conforme ela vai tendo os impactos do dia a dia, vai voltar a rachar no mesmo lugar onde você já rachou. E ela vai voltar pra você. E aí você vai ter que refazer um trabalho que você já podia ter refeito antes dela ter que te falar. E aí fica às vezes até feio pra você, porque você já sabia e meio que quis, né, colocar aquilo pra cliente, levar isso pra ela, entendeu? Se a cliente chega e pede pra desencravar a unha, o que eu faço? Se você não é podóloga, você não mexe. Não é obrigação de manicure, nem designer, nada, uma outra profissão, fazer a desencravação da unha, tá? Só a podóloga faz isso. E nesse caso você precisa, não mexe nessa unha, tá? E fala, ó, te recomendo que vá numa podóloga. Se ela for ou não, aí não tem muita discussão, né? A dor ela vai sentir. Mas não recomendo que vocês mexam em unhas encravadas. Tenho dificuldades no lixamento e também no ponto de tensão. Então, assim, eu digo para você ter um controle de produto, você tendo um controle de produto, você vai facilitar, no caso, o seu trabalho para fazer o ponto de tensão e lixamento vai ser praticamente zero. Então, você já mata aí duas dificuldades. Usando pouco produto, se você pegar muito produto, você realmente vai ter muita dificuldade para fazer o manuseio dele. Então, vão aos pouquinhos. Pega um pouquinho de produto, coloca na unha, se vê que não vai dar, aí pega mais um pouquinho assim por diante, tá? E lixamento, se você controlar a quantidade de produto, quase não vai ter. O gel que você for usar para capa base, você pode estar usando para ponto de tensão. Vou dar um exemplo aqui desse kit. Se você usar, Paola, eu quero fazer uma unha toda branca. Eu não recomendo você usar o gel branco para fazer capa base. Ele é um gel que tem muito pigmento, pode ter risco de descolamento. Paola, eu quero fazer uma unha natural, mas eu tenho medo porque esse gel é bem pigmentado também. Não use.
Qual que é o gel que você vai usar para a capa base? Por mais que seja da mesma linha, utilize o transparente. Fez a capa base com o transparente, pode fazer qualquer, pode usar o branco, pode usar o nude 17 depois por cima. Mas a capa base em si, eu recomendo que você use o transparente. Posso estar fazendo alongamento em quem trabalha com cabelos por causa dos produtos para o cabelo pode causar alguma alergia? Na verdade, quando a profissional ela vai trabalhar, né, ela tem o alongamento, ela vai trabalhar com outros produtos, ela precisa estar utilizando luva, né? Não é profissional, digamos assim, ela está trabalhando, por exemplo, com pó descolorante nas mãos, nas próprias mãos, sem a utilização de uma luva, porque o pó descolorante ele é químico, todos os produtos ali do cabelo eles são químicos e eles sim podem dar uma reação, então ela precisa se politicar, né? Ela entender que ela precisa estar utilizando luva em qualquer procedimento que ela for estar fazendo. Isso não só no cabelo, tá? Não só profissionais de cabelo,